Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Fábio de novo com vocês, língua portuguesa. Nós faremos uma revisão do conteúdo que a gente aprendeu até agora, desde o capítulo 1 até o capítulo 2. Ah, prof, mas a gente já fez revisão, eu sei disso. Por isso a prof preparou uns slides só para relembrar, refrescar a memória. Mas na sequência acontecerão algumas atividades avaliativas, então a gente precisa estar bem craque em tudo que a gente aprendeu. Então vamos lá. Nós vimos na unidade 1, descobrir para aprender, capítulo 1 e capítulo 2. No capítulo 1 da primeira unidade, como realizar grandes descobertas, nós aprendemos sobre a importância da pesquisa. Para fazer um relatório de pesquisa, precisa existir uma pesquisa. Fizemos um relatório de observação, nós desenvolvemos isso em sala de aula. Nós aprendemos também o uso dos porquês. Então, muitas coisas a gente ainda conseguiu ver em sala, mas algumas coisas a gente viu nas aulas aqui. Então, olha lá, lembram das borboletas monarcas? Que a gente desenvolveu o relatório de pesquisa sobre um outro tipo de inseto que vocês pesquisaram em casa, colheram informações, aprenderam a fazer essa organização. Depois disso, nós aprendemos ainda nesse primeiro capítulo, na unidade 1, sobre os tipos de frases. A gente aprendeu lá que as frases elas podem ser classificadas de acordo com a função expressiva, ou seja, a maneira como nós nos expressamos. Se eu vou fazer uma pergunta, eu preciso colocar uma entonação de pergunta. Se é uma frase de surpresa ou que expressa sentimento, eu vou colocar surpresa ou expressar sentimento. Ou eu apenas vou contar alguma coisa. Então, existem as frases declarativas, que elas informam ou contam algo. Então, ali a gente tem o exemplo, a borboleta escondida atrás de uma espiga observava tudo. É um exemplo que a gente já viu nas aulas anteriores, só está contando alguma coisa. As exclamativas expressam emoções, sentimentos. Lembram do pontinho de exclamação? Exemplo, estou arruinado ou estou muito feliz hoje. Eu tenho que colocar uma entonação, eu tenho que colocar sentimento quando eu falo, quando eu pronuncio essa frase. E aí tem aquela bem conhecida, as interrogativas. Prof, que horas são? Prof, tá na hora do lanche? Percebem como vocês fazem o questionamento com um tom de pergunta? Então isso muda um pouquinho e você precisa usar o ponto de interrogação quando você faz essa pergunta escrita. Então olha lá, são as que contêm uma pergunta. Ali tem o exemplo, por que, senhora? Assim como todos os outros exemplos. Eu não tenho como falar por que, senhora. Fica estranho, a pessoa que está me ouvindo não vai entender que é uma pergunta. Por isso a gente precisa tomar cuidado com a entonação. E nós aprendemos também o uso dos porquês. Aqui eu sei que um monte de gente ficou preocupado. Prof, para que tanto porquê? São regras da língua portuguesa, a prof já explicou, e é muito importante saber sobre isso. Nós vamos usar isso a vida toda, em concursos, em provas. Então, língua portuguesa exige algumas regrinhas e a gente tem que aprender. Por que preciso aprender? Como é esse porquê lá no começo de frase? Será que é separado? Será que é tudo junto? Por que eu preciso aprender? Esse porquê, ele é separado, porque é uma pergunta. Preciso aprender porque quero saber mais sobre o assunto. Digamos assim, se é uma resposta, como que fica o meu porquê? Se é uma resposta, esse meu porquê, ele é junto. Eu não entendo o porquê de aprender isso. Se aparece a letrinha O, lembra da dica? A letrinha O na frente, quando você está dizendo o motivo do porquê que você precisa aprender aquilo. Eu não sei o porquê, eu não sei o motivo. Esse porquê, ele é junto e ele leva acento, lá na letrinha E. E se a frase é assim, eu não sei, tudo está acontecendo tão depressa, por quê? Se o porquê aparece no final da frase, ele é separado e ele vai levar acento. Ai, prof, não consegui entender. Volta o vídeo, olha de novo, ouça,
Busque outros exemplos na internet, tem vários vídeos legais, a gente já assistiu alguns, inclusive. Essas regrinhas você vai pegando ao longo do tempo, mas é bem tranquilo, eu sei que vocês já estão craques. Aqui aparece uma tirinha que a gente já viu em sala. Leia ela de novo, ela é bem divertida. Aí no capítulo 2, a memória, os dados e as informações. Aqui a gente viu sobre os diagramas, gráficos, tabelas, numerais, os gráficos e tabelas e diagramas que a gente construiu, que a gente aprendeu ainda nas aulas anteriores. Vimos os numerais, como que nós contamos as coisas. Nós temos os cardinais, que eu conto lá, 1, 2, 3, 4. E temos os ordinais, primeiro, segundo, terceiro, ou primeira, segunda, terceira, depende de como que a minha frase está escrita. Aprendemos também o plural das palavras com M. A gente viu lá que, em muitos momentos, no finalzinho de algumas palavras, a letrinha M ela é substituída por NS. Então, homem ficam homens, viagem fica viagens, quando a gente passa para o plural. É isso aí. A nossa primeira aula de revisão está concluída. Aguardo vocês na próxima aula.